A fraternidade começa no lar. Hoje vocês possuem casa, quando na verdade deveriam ter um lar. O lar é a representação do amor, da paciência, da compreensão, do respeito, da união e da alegria. Lar nos remete ao senso de prosperidade também. E prosperidade não tem a ver com fortuna, não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com pensamentos e sentimentos prósperos, positivos. Por que vocês tratam os seus familiares, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, de forma tão diferente do que tratam as outras pessoas? Será o ego? O não querer mostrar quem vocês são? Ou será que lhes falta a verdade interior? Observem por este ângulo. Será que o que lhes falta é a verdade? Ver a verdade que todos vocês carregam dentro de si? Por que tratam seus entes com tanta rispidez? Somos colocados dentro de um círculo familiar por alguns motivos. Alguns de vocês precisam se aprimorar em relação aos fatos que provocaram numa outra esfera da vida e que precisam resolver. Saibam que nenhuma situação ou ação cai no esquecimento. Tudo está devidamente anotado no livro da vida que todos vocês possuem, que todos nós possuímos. Precisamos resolver o que deixamos pendente. Outros vêm para auxiliar outros irmãos como anjos na terra e, ao cumprir sua missão, aprimoram ainda mais o seu espírito. Outros ainda são inseridos num determinado seio familiar para que possam desenvolver aspectos que seu espírito ainda não desenvolveu e que se faz necessário para a sua evolução. Meus irmãos, não reclamem, pois tudo a seu redor serve de aprendizado, de aprimoramento. Saibam que nada acontece em vão. As pessoas que passam pela sua vida, até mesmo aquelas que despertam sua raiva e sua ira, servem para que aprendam a ter mais paciência, para que possam voltar o seu olhar para si. Quanto mais raiva sentem, mais se aproximam de pessoas ou de situações que irão provocar ainda mais a sua ira. Vocês precisam estudar, se aprimorar, ter mais conhecimento sobre si e sobre o plano espiritual. Mas não se enganem, conhecimento não é ter sabedoria. Sabedoria é quando não só colocamos em prática o nosso conhecimento adquirido, mas também o internalizamos. Sabedoria é quando esse conhecimento
começa a fazer parte de quem nós somos, a ponto de não conseguirmos mais viver sem essa prática, a prática do conhecimento que adquirimos. Se torna uma verdade nas nossas vidas. Não é algo que se possa voltar atrás a qualquer momento. Uma vez internalizado na alma, não se quer nem se aceita regredir. Então, vamos refletir sobre a fraternidade dentro do lar. Atitudes com seus filhos, com seus familiares. Quando um filho vai mal na escola, na prova, e vocês falam bem feito, tu não és inteligente, porque herdou a falta de inteligência de alguém da sua família, ou da família do seu esposo. Mas quando conversam com outras pessoas, com outras crianças, com outros adolescentes, vocês reagem de forma totalmente diferente. Vocês dão força, ajudam, apoiam, até o elogiam como uma forma de incentivo, dizendo o quanto ele é capaz. Por que essa diferença de comportamento? Quando seu filho derruba algo ou tropeça e cai, vocês xingam, emitem raiva e vergonha, emitem desprezo, zombam, emitem palavras e frases com raiva, o chamam de desatento, reclamam que ele não prestou atenção suficiente. Mas quando é outra criança, outra pessoa, vocês não só acolhem, como perguntam se ele se machucou, se quer alguma ajuda, se colocam à disposição. Quando seu esposo ou sua esposa falam algo equivocado, seja até mesmo numa pronúncia que não está na norma culta, imediatamente vocês condenam, julgam, acham engraçado, se divertem e demonstram isso com atitudes completamente imaturas. Se outro, fora do seu seio familiar, fala algo equivocado, vocês não falam nada para não constranger aquela pessoa. Ou, quando corrigem, fazem de forma delicada para não ferir o outro. Por que suas atitudes no lar são tão diferentes? Será o ego? Será a falta de sabedoria? Será que vocês não têm preocupação com os sentimentos daqueles que estão ao seu redor? Será eles menos importantes? Isso é um ato de ignorância, até mesmo de arrogância. E saibam que ignorância e arrogância são as piores coisas que pessoas podem ter como característica. Existem outras também, como o egoísmo, a vaidade, a insolência, o desprezo. Essas palavras possuem uma vibração muito baixa, muito negativa. Então imagine a prática delas. Vocês estão num momento onde a mudança, onde a reforma íntima se faz necessária. Necessária para que possam evoluir
não somente na Terra, mas nas esferas espirituais. Mas, para ascender, vocês precisam modificar as suas ações enquanto humanos. A vivência e a convivência na Terra serve para que possam se aperfeiçoar, aprimorar o espírito. Porque acham que chamamos de esfera de provas e expiação. Porque vocês passam por desafios que vocês julgam ser dificuldades. Mas são desafios para que possam conhecer o pior e o melhor de vocês. São através desses desafios que vocês irão conhecer suas sombras e seu aspecto mais luminoso. Conheça a luz que existe na sua alma. Talvez vocês se surpreendam. Muitos acham que por atuarem nos centros espirituais, são cheios de luz. E muitas vezes, pessoas que nunca entraram em um centro religioso são muito mais luminosos ou até mesmo iluminados do que aqueles que frequentam. Não basta frequentar. Centros que fazem um bom trabalho são aqueles que auxiliam irmãos a pensar de forma mais amorosa, que estimulam e que ensinam sobre a fraternidade, que ensinam sobre a caridade material, sobre a caridade moral e sobre a caridade espiritual. Não basta frequentar, precisa ser praticado. Nossos irmãos, Paulo de Tarso, Mãe Maria, Madalena e outros estão ensinando a importância da caridade em diversos aspectos, principalmente a caridade moral que tanto vos falta. Quem a pratica não pratica o mal, não pratica a intriga, não fala mal dos seus irmãos, não abre as portas para o mal entrar. Pois o mal, as trevas, entram pela boca, pelas palavras proferidas. Tomem cuidado, fiquem atentos a tudo que vocês proferem. As palavras dentro do lar devem ser para abençoar. Sim, abençoar. Pratiquem isso dentro do lar. Abençoe o seu lar. Abençoe a sua casa, os seus filhos. Abençoe o seu dia e o dia do seu esposo. Abençoe o dia da sua esposa, do seu companheiro, companheira. Abençoe os seus animais, que tanto vos alegram. Pratique a gratidão. Seja grato pela família, pelo alimento, pelas suas vestes, pelo seu corpo físico, pelo seu banho, pelo seu repouso. Seja grato por estar em um planeta que possui energia solar. Vejam que presente maravilhoso receberam de Deus. Vocês podem ver o sol e com ele aprender muitas coisas. E aqueles que não podem vê-lo, podem sentir o calor, o fervor do sol.
Não há do que reclamar, meus irmãos, mas tanto a agradecer. Se você está doente, não reclame. Agradeça, pois é misericórdia de Deus para que possa aprimorar e sanar a toxicidade do seu espírito. Agradeça e se modifique. Talvez o que você chama de doença seja o empurrão para a tua verdadeira mudança. Talvez seja o ponto de partida para o seu desenvolvimento. É o agir de Deus que tenta de muitas formas direcioná-los para o caminho da reforma íntima, para o seu aprimoramento, pois este é o caminho para as grandes descobertas sobre nós mesmos. Não se zangue com as situações, mas também não se acomode. Analise e se esforce. Modifique tudo o que diz respeito a você e a sua energia. A prática de abençoar e agradecer modifica o campo vibracional ao seu redor. E não é mágica, mas habilidade inerente ao ser. Todos possuem essa habilidade. Outra prática muito importante e necessária é a de dar valor às pessoas, não somente aquelas que estão ao seu redor, mas a todas as pessoas. Sabe aquela pessoa, aquele irmão que está indo para a fila de um supermercado para comprar uma única garrafa de água? E vocês correm para passar na frente com seus carrinhos de compra abarrotados. Pois bem, olhem para esse irmão. Olhem para ele com mais respeito, com mais amor, com empatia. Analisem se é apenas um item. Por que são tão impacientes e egoístas? Por que não deixá-lo passar? Pratiquem a gentileza. Sem paciência não há sabedoria. Vocês discutem no trânsito. Discutem. Quanta energia desperdiçada. Saibam que a energia é sagrada. Ela é divina. Não desperdicem de forma tão fugaz. Condutas tão primitivas e vocês ainda não estão compreendendo. Não compreendem o que estão fazendo na Terra. Ficam buscando sobre a sua missão. Saibam que vocês estão aqui na Terra para aprimoramento de seus espíritos. E isso todos vocês possuem em comum: aprimorar o espírito. A pessoa egoísta não está se aprimorando. Quando um trabalhador de um centro religioso, ao saber que um irmão, por motivos pessoais, não poderá comparecer, logo pensa: eu vou ir para aprender e saber mais do que ele, não para aprender e depois ensinar. Isso é vaidade.
é ganância, é arrogância, é sede de poder, vibrando na escassez espiritual. Vocês acham que isso é aprimoramento? Que isso é desenvolver o senso de fraternidade? Definitivamente não, meus irmãos. O pensamento deveria ser próspero, pois todos estão conectados. Então, se um não está bem, cabe a todos os outros auxiliá-lo, de forma que fortaleça a egrégora que os alimenta. Queiram que o outro seja vencedor, porque estão todos conectados. Então percebam que estar frequentando um centro religioso e ter uma consciência elevada são coisas distintas. Não confundam. Não é uma fórmula exata, absoluta. E não me coloco contra nada, contra nenhuma religião. Acredito sim ser interessante ter um lugar para se desenvolver, para aprender, para se transformar, para adquirir conhecimento, para tomar consciência sobre o todo e sobre si. Isso é expandir a consciência, aprender sobre tudo, sobre o todo. É olhar não somente para o seu umbigo, mas olhar para o todo de forma expansiva, ampliada. Esses assuntos são falados a todo momento. O que falta para colocarem em prática? Ainda falando sobre o lar, quando vocês começarão a ensinar os seus filhos a serem pessoas melhores? Que mundo estão apresentando a eles? Um mundo onde a ganância, o ego e a soberba imperam. Um mundo onde a vaidade e a luxúria são sinônimos de poder e prosperidade. Como irão apresentar um mundo se nem vocês conhecem? Se a ideia de mundo que possuem está completamente equivocada, é necessário que amadureçam, que criem consciência, pois seus filhos estão atormentados, perdidos, sem saber para qual lado ir, qual caminho seguir, sem saber o certo e o errado, o que prejudica o outro e o que não prejudica o outro. Vocês deveriam ser responsáveis. E não são. Vocês apoiam atitudes descabidas dos seus filhos e dão a desculpa que não percebem, que não estão vendo, que não quer que o seu filho sofra. E qual pai deseja que o filho sofra? Então cede aos desejos insanos, inclusive ao desejo de ser cruel, maledicente com os outros. Quando o seu filho pratica bullying, quando ele agride, quando ele maltrata o outro, reflitam. E quando fizerem a mesma coisa ou até mesmo pior com o seu filho, o que vocês farão? Vocês irão se revoltar? Irão levantar a raiva e a ira contra o outro? Ou vão conversar, amenizar e ainda tirar proveito da oportunidade para ensinar que não devemos fazer ao outro
aquilo que não desejamos que façam a nós ou a nossa família? Por que não ensina o seu filho a pedir perdão? Não ensina sobre a importância do perdão? Pois são orgulhosos e o orgulho é uma fonte de fraqueza, se não a pior delas. Porque o outro pode passar por crueldades, atos realizados pelo seu filho, mas o seu filho não pode passar pelos mesmos atos. Reflitam sobre isso. Por que vocês insistem em conjecturar que para seus filhos a lei de ação e reação não se aplica? Porque insistem em conjecturar que a lei do retorno não se aplica ao seu filho ou à sua família. Será ele ou sua família mais importante? Será ele ou sua família mais importante para Deus? Será o outro um ser tão desprezível? Ou será puramente ignorância, orgulho, vaidade dos responsáveis, dos pais? Está havendo uma inversão no significado do amor. Não estão sabendo empregar em suas vidas o amor. E isso está os adoecendo. Pois empregar de forma equivocada os adoece. Ficam desequilibrados emocionalmente. Vocês não demonstram amar verdadeiramente os seus filhos, pois amam com vaidade. Essas atitudes que julgam ser e fazer por amor verdadeiro é vaidade. E quem ama verdadeiramente se preocupa e prepara para a vida, prepara para uma vida com Deus, ensinando que a vida não se apresenta da forma que desejamos ou até mesmo que gostaríamos, mas da forma que é. Compreendam que a frustração faz parte da vida. E nós temos que aprender a lidar com isso. Seus filhos precisam aprender a lidar com a frustração, pois ela nos torna mais fortes e condescendentes. Quem ama jamais vai ensinar como incitar a discórdia. Quem ama ensina que não podemos ser insolentes para com o outro. Quem ama ensina sobre a importância do respeito, da gentileza, da educação. Ensina sobre admirar os mestres, pois se seus filhos não aprenderem isso no seu lar, também não vão desenvolver admiração pelos seus pais, pois isso se aprende dentro do lar. Se eles não aprenderem isso, irão tratá-los com insolência e desprezo. Quem ama ensina que a disciplina, que a persistência, a generosidade, ensina que a benevolência e a fé é o que diferencia homens de seres infantis. São essas as qualidades que marcam homens e mulheres de bem, que transitam em campos de paz, e isso os torna vitoriosos. Essa deveria ser a
principal preocupação de um pai ou de uma mãe. Espíritos que se responsabilizaram, que aceitaram o compromisso de educar esses que hoje estão seus filhos. Logo estão sob sua responsabilidade. Vocês são responsáveis pelo desenvolvimento espiritual do seu filho. Deveriam se preocupar se seus ensinamentos e seu exemplo é capaz de formar um ser com caráter reto. Vou lhe fazer algumas perguntas. Seu filho é capaz de ser cortês, gentil, tolerante, paciente, um amigo leal? Seu filho aprendeu a dizer muito obrigado, me perdoe, posso te ajudar? Ou até mesmo precisa de ajuda? Estejam atentos a essa questão. Seu filho consegue sentir compaixão? Ele consegue ter empatia? Se colocar no lugar do outro? Mesmo que seja por vocês, pais, se ele não tiver a preocupação com os próprios pais, se não sentir nada ao vê-los cansados, esgotados, doentes ou até mesmo com dor, então será um mau indício. Indício de que vocês estão equivocados em relação aos ensinamentos que estão passando para eles. O que estão ensinando aos seus filhos? E eu deixo claro que eu jamais serei a favor de violência, de agressão, de qualquer espécie. Mas estou trazendo esse assunto absurdamente corriqueiro e que não está sendo resolvido, e é necessário que comece a ser resolvido. Vocês estão alimentando, vocês estão sendo adultos irresponsáveis e imaturos, com atitudes infantis, até mesmo vaidosos. Estão mentalmente fragilizados, vivendo uma vida triste e vazia, onde tentam preencher com bens materiais e percebendo que nada os preenche, recorrem aos vícios de todos os tipos e acabam adentrando a escuridão de sua alma, acabam adentrando nas esferas escuras e trevosas. Nesse momento, vocês solicitam a própria condenação. Nesse momento, serão lançados à obscuridade de suas próprias criações mentais. Ensine o seu filho que ele não é Deus, que ele é um ser em evolução e que Deus não despreza ninguém. Então, quem sois vós para cometer tamanha injustiça ao desprezar alguém? Quem sois vós para atentar contra a vida do outro irmão? Pois Deus está em todos os seres, e ao desprezar a vida do outro, estão desprezando a Deus. Meus irmãos, não façam isso. Meus irmãos, isso precisa ter um fim. E o fim se dará pela sua consciência. Ainda dá tempo, meus irmãos. Se dediquem, se esforcem. Mas se assim desejarem, assim será.
E não ousem culpabilizar Deus, o Ser Supremo de infinita misericórdia. Existe um fato interessante. Esses assuntos sobre reforma íntima, sobre consciência, estão sendo intensificados em 2 lugares, que é na Terra e nos vales umbralinos. Está sendo tratado do mesmo assunto, porém com linguagens diferentes. Então reflitam sobre isso. Se apressem para começar a reforma íntima. A mudança da sua forma de pensar, de sentir, de agir, de vibrar, de viver, de expressar amor, de expressar gratidão por tudo e por todos, como já foi dito. Auxiliar no aprimoramento, não só os seus, mas no do outro, faz parte do amor. Passem a adotar a benevolência e o senso de fraternidade. Adotem essas práticas como algo essencial, como a sua respiração. Algo que não se pode abrir mão para sobreviver, para se manter vivo. Adotem essas práticas, meus irmãos. E suas vidas irão se transformar. Seu irmão que lhes ama com todo o coração, Agostinho.